Nós estamos numa série de exposições no livro de Levíticos. E temos aprendido bastante até aqui. Mas vale ressaltar para os irmãos que nós não estamos expondo capítulo por capítulo, mas pegando as porções principais das 7 divisões do livro, e assim então expondo um texto que consegue captar toda a ideia de cada parte. Por exemplo, nós meditamos nos capítulos 1 e 4 do livro de Levíticos até aqui, e conseguiu captar bem a ideia das porções, da porção dos capítulos 1 ao capítulo de número 7, sobre tudo o que é tratado de maneira abrangente aí nesses capítulos. E hoje nós adentraremos uma outra porção específica que abrange os capítulos de 8 a 10. E nós vamos entender então o que é que esses capítulos tratam a partir da exposição de hoje também. Então convido você a abrir a tua Bíblia em Levíticos capítulo 8. Eu irei ler até o verso de número 17, porém nós vamos falar sobre todo o capítulo durante a exposição. Levítico capítulo 8, do verso 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem, e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepele. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal. Cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Ele pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes a túnica, cingiu-os com o cinto e atou-lhes o turbante, como o Senhor lhe havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, por isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor, e o purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a sua gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Vamos orar mais uma vez, irmãos, clamando a misericórdia do Senhor para que possamos compreender o texto sagrado. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, pelo agir do Teu Santo Espírito em nós. Que possamos, ó Deus, assim então, através do conhecimento que será gerado em nossa mente e coração a partir do texto sagrado, vivemos uma vida diante de Ti, como Teu povo, como sacerdócio real. E assim, ó Deus, caminharmos conforme a Tua vontade, assegurados no sacrifício perfeito que é Cristo e no sacerdote perfeito que também é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos em nome dEle, do Senhor que morreu por nós na cruz, que nós oramos. Amém. Queridos, os capítulos de 1 a 7 de Levíticos conduz o leitor
ao altar do sacrifício, onde o pecador aprende que não há aproximação sem sangue. Lembre-se que o livro de Levíticos aparece para resolver este problema. Como pessoas podem viver diante de um Deus santo? Podem se aproximar dele sem serem consumidos pela sua santidade e pela sua glória. E nós vimos que não existe essa aproximação sem sangue. Não há comunhão sem substituição. Não há adoração sem expiação, sem holocausto. As ofertas de manjares, de consagração, mostra gratidão. A oferta pacífica de comunhão mostra ali também a restauração. As ofertas pelo pecado e pela culpa mostram a seriedade da transgressão diante do Deus Santo, o Senhor da aliança. E nesses primeiros capítulos, o Senhor então estabelece assim o caminho do acesso até Ele. E é Ele que ensina que o culto não nasce da criatividade humana, do mérito humano, mas da própria revelação que Ele pode dar. Cada detalhe é prescrito. Cada gesto tem significado. Cada sacrifício proclama que o pecado custa vida. E que a graça do Senhor providencia também um substituto para o pecado. O povo então aprendeu a aproximar-se do Senhor conforme a vontade dele. O altar então tornou-se aí o lugar onde culpa e misericórdia se encontram. O tabernáculo, o lugar da habitação do Senhor, mostra também, além da presença de Deus no meio do seu povo no deserto, que é o lugar onde culpa e misericórdia se encontram. Mas até aqui, embora o sistema sacrificial e de oferta esteja instituído, falta algo essencial para a adoração e para o culto. Quem ministrará diante do Senhor? Quem tocará no sangue? Quem representará o povo perante Deus? E Deus perante o povo. É então que adentramos o segundo bloco aqui do livro de Levíticos, que abrange os capítulos de 8 a 10. Lembre-se que o livro de Levítico é formado mais por leis. São aspectos de legislação. Mas aqui nós temos neste capítulo uma porção de narrativa também. E se os capítulos de 1 a 7 tratam das ofertas, agora o foco recai sobre os ofertantes oficiais, os sacerdotes. O povo de Deus, queridos, e que isso fique muito claro, sempre precisará dessas duas coisas diante do Senhor: sacrifício e sacerdote. Sacrifício e sacerdote. Que nos faz já lembrar da figura, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de forma resumida, podemos dizer que nessa porção de 3 capítulos, o capítulo 8 trata da ordenação dos sacerdotes para o culto, como é que isso funciona. O capítulo 9 mostra então o primeiro culto celebrado após essa ordenação. Mas o capítulo 10 mostra o primeiro culto contaminado pelo pecado dos sacerdotes. Por que isso aconteceu? Porque não se fez da maneira que o Senhor ordenou. Mas, meus irmãos, Levítico 8 é, portanto, uma narrativa de consagração sacerdotal. E principalmente aqui nesses versículos do capítulo 8, principalmente também abrangendo os versos de 1 a 17, nós temos 3 pilares estabelecidos, teológicos, que governam todo o restante do capítulo. Primeiro, que é a iniciativa soberana que estabelece o sacerdócio. Depois que a purificação sacrificial e as vestes santas, que são ali colocados como um fundamento do sacerdócio. E depois que a unção e o sangue que consagram o sacerdócio. Levítico 8, portanto, nos introduz ao fundamento do ministério aceitável diante de Deus. Antes do fogo da glória no capítulo 9, antes do fogo do juízo no capítulo 10, Deus estabelece que o sacerdócio nasce unicamente para ser moldado pela santidade que Ele proporciona. E é sobre essa perspectiva que contemplamos o tema que governa então todo esse capítulo: o sacerdócio moldado pela santificação divina. O sacerdócio, para a glória de Deus, é sempre moldado pela santificação divina. Então, qual é aí a primeira verdade que nós podemos identificar dos versos de 1 a 5? Que é a iniciativa soberana que vai estabelecer esse sacerdócio. É a iniciativa soberana que providencia o sacerdócio. Capítulo 1,
O versículo 1 começa com a expressão, disse o Senhor a Moisés. E isso não é, queridos, uma mera introdução narrativa. É o fundamento teológico de toda a consagração. Por quê? Porque é o Senhor que diz como é que se faz. É o Senhor que mostra como é que se faz. Para agir na consagração do sumo sacerdote e dos sacerdotes, os seus filhos, Arão e os seus filhos. E nós temos aqui um princípio muito claro de Êxodo 13, aonde existe a consagração da primogenitura. Todo macho seria consagrado inicialmente ao Senhor. E aqui nós temos uma ramificação para Arão e a sua família. Todos aqueles que viriam da descendência, macho, da descendência de Arão, seriam consagrados ao Senhor para ser sacerdote. O sacerdócio, então, vem por meio da vontade de Deus. Esse ofício, como todas as outras coisas até aqui, mostra que é algo soberanamente instituído. Não foi Arão que disse assim, eu quero ser um sacerdote. Não foi os seus filhos que disse assim, eu quero ser um sacerdote. Não, eles foram escolhidos. É um dom descendente do próprio Deus e não uma conquista ascendente. Até mesmo um homem marcado pelo episódio do bezerro de ouro é também objeto da graça do Senhor soberana. Lembre-se que quem construiu o bezerro de ouro para o povo adorar quando saíram do Egito foi Arão. E as Escrituras deixam muito claro isso, mas Deus, pela sua graça, misericórdia e propósito, usa este homem e a sua descendência para trazer a base do culto a Ele. Nós temos aqui representantes consagrados, que deviam se distinguir dos sacerdotes pagãos do mundo da época. Lembre-se que no mundo da época, como eu já expliquei, existiam muitos tipos de sacerdotes pagãos, mas esses sacerdotes deveriam ser santos, verdadeiros para o único e verdadeiro Deus. Deveriam ser guardiões da santidade, com a consciência da importância do ofício que carregavam, o qual levava sobre si a responsabilidade de pureza e também de interceder pela pureza do povo da aliança, para que vivessem conforme a vontade do Deus soberano. A nação de Israel, ainda no deserto, falhou em exercer o privilégio de ser um reino de sacerdotes. Está lá, Êxodo 19:6. O Senhor disse que constituiria eles como um reino de sacerdote. Mas eles fizeram o quê? Adoravam a outros deuses, adoravam ao bezerro de ouro. Agora, esse privilégio tornou-se parte da tribo fiel de Levi, de onde Arão descendia. Agora, preste atenção que há dois imperativos muito claros no texto. Primeiro, o Senhor diz a Moisés que ele deveria tomar Arão, seus filhos, para fazer os rituais. Mas também fala que deveria reunir, no verso de número 3. O quê? A congregação. Por quê? Porque esse não era um ato específico do sacerdócio, era um ato comunitário. A congregação é chamada à reunião. Toda a congregação vem até a porta da tenda para ver o que o Senhor tinha mandado ser feito. Meus queridos, quando fala aqui de toda a congregação, frequentemente muitos pensam que todos os que pertenciam ao povo hebreu que estava no deserto deveriam comparecer. Mas é bem provável aqui que é uma expressão para os chefes das tribos, para a liderança. É interessante nós sabermos isso. Não eram todos, mas aqueles que eram líderes das tribos, das famílias. Há um estudioso do Antigo Testamento que eu gosto muito, Allen Ross, que ele diz que esses homens tinham autoridade espiritual sobre o povo, e era imperativo que a congregação testemunhasse a consagração dos sacerdócios, para que houvesse ali, de uma forma muito clara, que o que estava acontecendo era algo que vinha da vontade do próprio Deus. Precisava ser visto, contemplado. E esse é o objetivo de todo o serviço de ordenação. É Deus quem chama as pessoas, consagra o ministério. E quem entra no ministério, meus irmãos, quanto àquilo que o Senhor designou para fazer, deve ser claramente reconhecido por meio da congregação, para que funcione corretamente. Veja que quando existe, por exemplo, ordenação pastoral, presbíteros, diáconos na nossa igreja, isso é feito aonde? No escuro? Numa sala? Não, diante de toda a congregação. Quando nós recebemos membros da nossa igreja, fazemos isso diante de toda a
congregação. Esse é um princípio bíblico importante, porque a consagração é pública e porque o ministério é também representativo. O sacerdote não serve isoladamente, mas como mediador. Quebra, então, aqui, meus queridos, todo o aspecto de autodesignação, de uma coisa muito pessoal. Por exemplo, hoje em dia nós estamos vendo um fenômeno esquisito. Você, às vezes, passa na frente da igreja, está lá, tudo bonitinho, uma placa, tudo bem colocado, e aí você vai saber quem é o líder da igreja, ou quem são as lideranças da igreja. E aí você pergunta, bom, como é que essa pessoa se tornou pastor? Não, ela teve um sonho, disse que era pastor, e aí então abriu uma igreja. Se autodesignou. Não passou por nenhum processo bíblico. Não passou pelo preparo exigido nas Sagradas Escrituras. Não foi reconhecido diante de uma congregação como deveria ser, mas se autodesigna assim. Mas eu estou falando de uma coisa comum. Mas nós temos a autodesignação de profetas, de sacerdotes. Você chega aí em algumas igrejas, ainda tem sacerdote, né? Sacerdócio era veterotestamentário, mas tem gente vestido de sacerdote, como no Antigo Testamento, carregando a Arca da Aliança, dentre outras coisas. Tem gente que se autodesigna apóstolo. Nós sabemos que apóstolos foram testemunhas fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhas oculares, que caminharam com Ele, que viram e foram designados por Ele. Mas muitos hoje do nada dizem, sou apóstolo. Jesus andou ali com 12. Outros 2 foram acrescentados, mas hoje existem milhares de apóstolos no mundo. E tem gente ainda que se designa pai apóstolo. Olha só, que é o pai dos apóstolos. E tem gente que se designa patriarca. Se você colocar no YouTube aí, patriarca pregando o evangelho, vai aparecer vários. A Bíblia só fala de 3, mas tem gente que se autodesigna patriarca. Mas aqui fica claro, meus irmãos, há um processo que não pode ser ferido. E Moisés disse, isso é o que o Senhor ordenou. Essa expressão aparece várias vezes neste livro e também no Pentateuco, para mostrar que tudo que estava sendo feito era conforme a vontade de Deus. Meus irmãos, quando nós ouvimos textos como esses, é comum que pregadores e nós também remetamos a ministros ordenados e chamados. Quando nós falamos do ministério, é assim que funciona. O Senhor chama, as evidências são dadas, precisa ser reconhecido. Afinal, essa figura do sacerdócio do Antigo Testamento sempre vai remetendo à liderança da igreja também. Pastores, presbíteros e assim por diante. Mas o todo das Escrituras aponta para algo maior. No Antigo Testamento, um homem era separado para representar muitos. Mas no Novo Testamento, um sumo sacerdote perfeito representa definitivamente o seu povo. E nele todos participam do sacerdócio santo. Hebreus 5, de 4 a 6, diz que Cristo não se fez sacerdote por si mesmo. Ele foi designado pelo próprio Pai. E em 1 Pedro 2,9, que nós lemos aqui na liturgia, a promessa ecoa novamente sobre agora um sinal para a igreja muito claro. Aquilo que for obscurecido no Sinai resplandece em Cristo, mas também vem e se manifesta no meio do povo que Cristo salvou. O que Israel não conseguiu desenvolver, conforme Êxodo 19, de ser uma nação de sacerdotes por causa do pecado, Deus restaura pela obediência do seu Filho. E assim torna aqueles que são chamados sacerdócio real. É o sacerdócio universal que nasce unicamente da união com Cristo Jesus. Essa é uma das doutrinas mais caras para nós, mais admiradas por nós, principalmente reformados, a nossa união mística com Cristo Jesus. E nós temos então o sacerdócio por meio dele. Não é uma licença para autoproclamação espiritual, mas é fruto da mediação perfeita. Agora todo crente de verdade tem acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Todo crente pode oferecer sacrifícios espirituais sem o mediador. Todo crente pode interceder diante de Deus. Mas ninguém se aproxima por mérito próprio,
Ele nos aproxima porque nós fomos chamados. Ministramos a palavra do Senhor a toda e qualquer criatura porque fomos consagrados. Vivemos como um sacerdócio porque pertencemos a esse sumo sacerdote que é Jesus. E isso, queridos, faz da igreja não um ajuntamento de espectadores, mas um povo revestido de dignidade, de santidade, que vive diante de Deus com temor, com gratidão e com santa ousadia. É isso que esse texto esclarece para nós. É algo que o próprio Deus escolhe, chama, é algo que o próprio Deus designa para que haja frutos para Ele. No culto, é claro, nós temos aqui um contexto cultico diante do Senhor, mas na vida como um todo. Mas há uma segunda verdade muito clara a ser observada aqui, meus irmãos, quando nós falamos desse sacerdócio moldado pela santificação divina. Que a purificação sacrificial e as vestes santas são o fundamento também do sacerdócio. A purificação sacrificial e vestes santas são fundamento do sacerdócio. Isso é possível ver dos versos de 6 a 9. O contexto aqui, meus irmãos, tratado principalmente remete a Êxodo de 28 a 29, onde é dado o procedimento para vestir e ungir os sacerdotes, seguido pelo sacrifício a ser feito no momento da consagração. Mas nós temos 3 movimentos fundamentais aqui, claros. Nós vemos aqui, por exemplo, que os sacerdotes, então, eles são lavados com água. Eles devem se banhar para haver, então, purificação, conforme o verso de número 6. Isso é interessante porque naquele tempo a água era uma coisa escassa, mas mesmo assim era necessário. Também, como nós vemos dos versos de 7 a 9, então logo depois viria o revestimento com essas vestes sagradas. O que eram? Vestes com materiais nobres. Você deve depois remeter a Êxodo 28. Não é o foco desse texto aqui abranger o significado de cada parte da veste. Então depois você volte lá em Êxodo 28 e 29 e leia com bastante atenção. Mas essas vestes não eram mera indumentária litúrgica, era teologia visível. Porque elas declaravam essas 3 realidades, esses 3 movimentos fundamentais. E qual é o primeiro deles? Representação. O sacerdote não entrava sozinho diante de Deus. Lembre-se que nas vestes tinha ali no peito do sacerdote pendurado uma placa com 12 pedras preciosas. E existiam ali os nomes das tribos que estavam também sobre as ombreiras, que eram as pedras de ônix, e sobre o peitoral. Essas partes mostravam a representação do povo de Deus no sacerdote. Então nós temos representatividade. Qual é outra coisa que tem aqui muito claro? Glória refletida e não produzida. A beleza das vestes não exaltava o homem, mas a dignidade do ofício instituído por Deus. Porque o esplendor do traje apontava para a majestade daquele a quem servia. O que o tabernáculo, biblicamente, representava? Nós ensinamos aqui nas exposições de 1 Reis. O Éden. Era uma representação do Éden. Tudo era para apontar para aquilo que o Éden era. Mas o Éden, quando nós olhamos para os primeiros capítulos de Gênesis, em sua representação de criação, de pureza, de ordem, de glorificação a Deus, tinha uma forma complementar com aquele que era representante do Éden, que era Adão. Então, quando o sacerdote se vestia com todos aqueles apetrechos, tudo era costurado com fios dourados, tudo bem feito. Era para quê? Para que houvesse uma homogeneidade na aparência de ambos, tanto o tabernáculo quanto no sacerdote. Era algo conjunto, era uma beleza refletida. Pense, por exemplo, naquelas cenas de pai e filho, caminhando na rua com as mesmas cores. Você vê isso também com mãe e filha, muitas vezes. E é quase como se fosse um eco do pai para com um filho. A mesma roupa, a mesma forma de andar, o mesmo corte de cabelo. Tudo ali mostra como se fosse uma espécie de
reflexo. É uma identidade estampada. E quem vê também um vínculo de pertencimento. O pai e o filho, uma história compartilhada. Assim também era com o sumo sacerdote. Tudo que estava ali era separado para Deus e representava aquilo que o tabernáculo era e também mostrava a glória de Deus. Mas há uma terceira coisa aqui muito clara. Existia santidade imputada e exigida. É dito que sobre o sacerdote era colocada a mitra, o turbante. E também ali nós tínhamos a lâmina de ouro, que era colocado na mitra. E o que existia nessa placa de ouro, nessa lâmina? Uma frase: santidade ao Senhor. Não era simplesmente então sobre Adão algo que pertencia a ele como sendo santo por si próprio, mas alguém que levava a representatividade da santidade do Senhor, porque era o Senhor que exigia e provia. E por que isso é importante no contexto aqui de Levítico, meus irmãos? Porque uma das expressões centrais neste livro é: serei santo, porque eu sou santo. É muito claro nesse livro essa expressão, principalmente lá no capítulo 11, no verso de número 45. O Senhor queria a santidade do seu povo porque ele era santo. Mas ele traz indicativos: vocês serão santos porque eu sou santo. Porque ele era um Deus santo. Então é uma santidade imputada, assim como é na nossa vida hoje. Nós não somos santos porque queremos ser santos ou que conseguimos ser santos, mas somos santos porque ele nos deu essa santidade. Contudo, havia uma ironia teológica aqui. A necessidade de vestes exteriores representava a falta que o sumo sacerdote tinha de dignidade pessoal. Por isso que precisava de algo vindo de Deus para dar dignidade às suas vestes. E aí mais uma vez a gente lembra do Éden. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Eles ficaram nus, perceberam a nudez. Vamos nos cobrir de folha de figos. Vamos nos cobrir. E aí o que aconteceu? O Senhor disse: essa veste não é suficiente para vocês não. Então, o que aconteceu? Provavelmente o Senhor fez ali um sacrifício, tirou a pele do animal para cobrir Adão e Eva. Uma dignidade que vem de fora. Ah, meus irmãos, Deus não apenas purifica seus servos, reveste com uma nova identidade. Há um princípio bíblico de se revestir de algo que vem extra nós, ou seja, por fora de nós, como providência divina. Por exemplo, em Efésios 6, de 11 a 18, você tem toda a armadura de Deus. E aí você tem lá o capacete, as botas, a espada, a couraça. Você tem tudo bem detalhado. Mas qual é o problema? As pessoas acham que é algo que é adquirido. E aí que entra então um estudioso que eu gosto muito do Antigo Testamento, Ian Digne, que ele vai dizer que, na verdade, a armadura de Deus é algo com o qual o próprio Deus, homem, era revestido. Como é que a gente sabe disso, pastor? Porque Paulo está usando Isaías 59, 17. E está falando do Deus guerreiro que é o Messias. E vai dizer que essa mesma armadura era o Deus Messias que iria usar para poder lutar pelo seu povo e libertar o seu povo. E quando Paulo fala se revistam dessa armadura, está falando assim: é a armadura de Deus. Vocês devem se revestir dessa armadura que ele já usou, que Cristo já utilizou. E assim, meus irmãos, o sacerdote não serve com a própria justiça, mas com a justiça recebida. E quando nós vemos para o sacerdócio universal e a purificação, isso deve ser claro para nós também. Arão deveria ser lavado, depois vestido, porque tudo nasce da purificação necessária. O sacerdote refletia a glória de Deus e precisava da santidade que não possuía. A lâmina dizia santidade ao Senhor, mas o próprio fato de precisar da inscrição revelava a insuficiência que ele mesmo tinha. Assim nós olhamos para o nosso sacerdócio. Quem nós somos enquanto sacerdócio real? Nada sem as vestes de Cristo. Em Cristo fomos lavados, em Cristo fomos revestidos, em Cristo fomos feitos povo e sacerdócio. Talvez você que já tem essa consciência
já consigo identificar essa verdade. Mas muitos ouvem essas palavras e não entendem profundamente ou teologicamente por não ter tanto contato. Mas a verdade é que nós precisamos relembrar sempre que o homem por si mesmo não é nada diante de Deus. O homem por si mesmo não tem favor diante de Deus. Todo homem está caído, pecando diante do Senhor, como inimigos de Deus, e carece da glória e dessa misericórdia de Deus. Não há outra perspectiva para o homem senão o próprio Deus. A vida da humanidade não está limitada simplesmente a nascer, crescer, comer, ter e morrer. Essa vida sem sentido, essa vida às vezes que busca só os prazeres momentâneos, nada vale. O que o homem precisa é de Cristo. E se não for o revestimento de Cristo, não há salvação, não há misericórdia, não há expectativa verdadeira. Não há um centro exato na vida, porque todo homem deve entender que nascemos para glorificar a Deus e aproveitar dele para sempre. Fora disso, a vida não tem sentido. E para que você viva diante de Cristo, isso é algo necessário. O Senhor te escolher, mas te revestir daquilo que Ele proporciona. Não ministramos porque somos dignos, mas porque fomos purificados. Não refletimos glória própria, mas a glória daquele que nos revestiu. A lua, em si mesmo, ela não tem luz. É necessário que o sol possa refletir nela, para ela brilhar sobre nós. Assim é a nossa vida. Precisamos da luz do Senhor para refletir a vida, para refletir a Cristo, para refletir santidade. Há um filme que eu gosto bastante, Troia. É um dos melhores filmes que já foi produzido. E nós temos ali o jovem Patroclo, que veste a armadura de Aquiles, para se passar por ele e lutar com o grande Heitor, príncipe de Troia. Até ser derrotado, todos pensavam que ele era o grande guerreiro grego, o grande Aquiles, porque se vestiu como ele. Não havia distinção quando Patroclo estava com a armadura daquele que era grande de verdade. As pessoas só vão ver Cristo em nós, santidade em nós, se tivermos revestidos daquilo que só o Senhor pode proporcionar para a nossa vida. O sacerdócio universal começa na graça e permanece na dependência dele. Mas há uma terceira coisa muito clara no texto, meus irmãos, que a unção e o sangue são aquilo que consagram o verdadeiro sacerdócio. O texto diz que a unção e o sangue consagram o sacerdócio. Esta seção revela a dupla base indispensável do verdadeiro sacerdócio: unção e purificação pelo sangue. A unção revela que o ministério depende do poder daquele que pode ungir a vida dos seus, e não simplesmente da capacitação que cada um pode dar a si mesmo. Antes de ser totalmente revestidos, conforme o verso de número 13, eles precisavam ser ungidos. Moisés unge, mas unge primeiro o tabernáculo e depois Arão e seus filhos. Não era sacerdote e não passou por esse processo este homem que estava ungindo aos sacerdotes. Você já reparou isso? Moisés não era um sacerdote. Mas por que então que ele pode fazer isso? Porque nesta situação ele está exercendo a função de profeta, de boca do Senhor. Lembre-se, o sacerdote representava o povo diante de Deus, e o profeta representava Deus diante do povo. E Moisés está fazendo essa representatividade. Mas temos aqui uma ordem profundamente teológica: ungir, consagrar. O óleo da unção que é registrado aqui é antes registrado em Êxodo 30, de 22 a 33. Ali o Senhor fala diretamente a Moisés e prescreve tanto os ingredientes quanto o modo de preparo. Mas fica claro, era específico para ungir e nada mais. Ah, deixa eu passar um pouquinho, né? Cheiroso. Não, era para ungir. Lugar santo, os utensílios são santificados antes do ministro. Moisés as pede por 7 vezes. Por que 7? O número 7 na Bíblia é muito importante, porque traz essa ideia de algo que está desenvolvido.
Um ciclo que está feito de forma ampla, completa. 7 era o número da perfeição. Mas ambos precisavam ser ungidos como partes constituintes. Para quê? Para que houvesse o culto agradável ao Senhor. O sacerdote servia por causa da capacitação sobrenatural. Sem unção não havia ministério. Agora, mais tarde, essa ideia de unção vai ficar mais abrangente, como tendo relação com a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. A importância do óleo da unção estava na associação simbólica com o Espírito Santo. Você vai ver lá em 1 Samuel 16:3, Isaías 61:1. Quando fala de alguém sendo ungido, é porque era capacitado. Sacerdotes, reis e profetas recebiam um espírito. Em muitos casos, simplesmente eram conhecidos como ungidos. Porque todo ministério de verdade, toda vida de santidade, só pode ser capacitada e habilitada pelo Espírito. Inclusive o próprio Messias. Aliás, o Mexia, ou Machia, o Cristo, significa ungido. Ungido pelo Senhor. Capacitado pelo Senhor. Para quê? Para o serviço e para comunicar a presença divina. Agora, meus irmãos, há algo nesse texto que vai ficar claro somente quando se analisa conjuntamente o Salmo 133, que nós lemos também na liturgia. Além de todo o aspecto cultico concernente à pureza sacerdotal, a unção que o sacerdote recebia tinha interferência na unidade do povo de Deus. Olha o que diz os versos de 1 a 2. Ó, quão bom e agradável é viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Nós falamos que o contexto deste salmo provavelmente foi quando a nação de Israel, entre o reino do norte e do sul, estavam brigando, se degladiando, para ali então ver quem poderia ser superior ao outro. E Davi vem, se torna rei do norte e do sul e unifica. Então a guerra, as brigas param. E provavelmente é nessa situação que esse salmo é escrito. Mas você deve estar pensando aqui, o que tem a ver comunhão com o óleo que descia sobre a cabeça de Arão para a unção? E ele passava pela barba. Esse texto aqui, meus irmãos, foi base para muita heresia por aí. Até música dizendo que o óleo da barba de Arão podia descer até para a botija da viúva. E assim fazer pão. Você já pode ouvir muitas coisas difíceis sobre esse texto. Mas, se você quer saber o que tem a ver, é porque o óleo, quando era derramado sobre a cabeça, passava sobre a barba, ele também vinha para o peitoral. E o que é que tinha no peitoral e nas ombreiras? Nós tínhamos as 12 pedras, que significava as 12 tribos, que significava povo de Deus e que significava comunhão. É como se o povo também recebesse a unção do Senhor, simbolicamente no sacerdote. Isso significa que a unidade do povo de Deus gira em torno do sacerdócio, pois somente por meio do sacerdote o povo da aliança pode se achegar diante de Deus para receber perdão. Assim, o ministério da comunhão nasce da mesma fonte. O óleo que consagra une. Aonde a unção de Deus governa, o povo caminha como um só corpo sobre a cabeça, que é o sumo sacerdote, Cristo Jesus. E é aí que nós vemos outra coisa que o Novo Testamento deixa claro. A comunhão que temos hoje depende do ungido, do Cristo, do Messias. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 João 1:3 diz: o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Como nós vimos, já fomos feitos sacerdócio real. E naturalmente a comunhão como irmãos e suas nuances deve ser algo também precioso para nós. Porque por meio de Cristo existe a comunhão desse povo. E por meio de nós, enquanto sacerdócio real neste mundo, há também comunhão da nossa parte com o povo de Deus, com o nosso próximo.
Mas a pergunta é: por que não damos o valor devido à comunhão? Essa é uma coisa que nós temos tratado. Por que nós não damos o valor devido à comunhão, se é algo tão precioso? O que o texto de Salmo 133 diz? Ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Mas por que para nós é difícil conviver com o nosso próximo? Foi o que eu disse hoje, pela manhã. Muitas vezes nós queremos nos aproximar daqueles que nós temos algo em comum. Porque fulano parece ser mais agradável. Porque fulano às vezes parece ter a mesma condição financeira. Porque ciclano já é amigo há muito tempo, então já está dentro da igreja, une o útil ao agradável. Porque fulano é melhor que lidar e ciclano é pior de lidar. Então a gente começa a fazer distinção no aspecto da comunhão, mas isso não é bíblico. Não há base para dizer que isso é bíblico. Não há distinção na comunhão, porque se somos povo de Deus, todos nós devemos viver em comunhão de forma indistinta. Como é fácil às vezes para nós ter aproximação com amigos descrentes, né? Às vezes você vê os crentes postando, isso é bom, não estou dizendo que é ruim não. Minhas amizades da época de escola. Minhas amizades da infância. Já são 10, 20, 30 anos de amizade. Que coisa boa, né? Mas às vezes a gente tem mais prazer nas amizades mundanas com um povo que não tem Deus do que com aqueles que são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Se você acha mais prazer na comunhão lá fora do que aqui dentro, tem alguma coisa errada. Mas não é só com você não. É com a igreja também. É com as pessoas à sua volta também. Então, queridos, passamos a dar o devido valor. Passemos a dar o devido valor à comunhão que recebemos do Senhor. Porque esse aspecto é profundo e aqui o Senhor ordena a sua bênção. O sangue de animais demonstrava que o ministério também exigia purificação antes da mediação. Antes de servir pelo povo, o sacerdote precisava ser purificado por si mesmo. Oferta pelo pecado mostra que o mediador também é culpado. E lembre-se, isso precisa ficar claro para você. Duas coisas que o povo de Deus sempre vai precisar: oferta e mediador. O pecado é tratado antes do serviço começar. A imposição de mãos sobre o animal simbolizava a transferência de culpa. O sangue aplicado sobre os chifres e aos pés do altar deixava claro que o sacerdote só pode se aproximar de Deus porque outro morreu em seu lugar. O animal morreu no lugar do sacerdócio. E aqui fica uma outra coisa clara para nós. Só existe sacerdócio santo quando os pecados são tratados e purificados. É muito fácil a gente chegar aqui, olha, nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ótimo! Mas só existe esse sacerdócio na sua vida se você for alguém purificado. Hoje nós temos o problema de querer ver pessoas sendo sacerdócio real, mas sem santidade, sem purificação, sem abandonar pecados, sem abandonar ídolos. E não existe isso biblicamente. Não existe sacerdócio verdadeiro que também não está capacitado para servir. Olha só, é muito claro. Primeiro, purificação para ser sacerdócio santo. Mas o sacerdócio santo é instituído para algo muito claro: servir. E aí vem outra coisa. Não adianta dizer, sou sacerdócio real, santo, se não há serviço. Se não há serviço a Deus. Se não há serviço à sua casa. Meu Deus do céu, que tempo estranho que a gente vive, aonde você tem que estar empurrando pessoas para servir na casa do Senhor. Aonde você tem que estar adulando. Como diziam os nossos avós, né? Tem que adular. Ó, meu irmão, você tem que servir. Você tem que servir. Você tem que fazer. Você tem que se dedicar.
Nem que seja o dom de colocar um copo ali no momento do café, você tem. Mas não. Deixa eu vir, sentar no banco, levantar e ir embora. Já tem quem faça? Não preciso fazer. Já tem quem se preocupe? Não preciso fazer. Geralmente as coisas aqui de organização ficam comigo na congregação. Eu deixei de propósito aqueles sacos que estavam aqui, ó, muito tempo. Deixei de propósito. Depois de muito tempo, veio um e disse assim: eu vou resolver isso. Que seja lembrança de vergonha. Que seja lembrança de vergonha. Porque a gente precisa entender que nem tudo é o pastor, é o presbítero, é o diácono que tem que fazer. Se a gente não tem cuidado com o ambiente que a gente vive como igreja, vai ter cuidado com o quê? Portanto, meus irmãos, se você é sacerdócio real, você tem a obrigação do serviço ao Senhor. Nos versos posteriores, de 18 a 36, nós vemos aqui que os processos dos sacrifícios são devidamente cumpridos. Nesses versos há elementos que ultrapassam o padrão das ofertas comuns. O sangue que antes era aplicado somente no altar, agora toca o corpo do sacerdote. A orelha, a mão, o pé são marcados, indicando que todo o seu ser pertence ao Senhor. Ele deveria ouvir como consagrado, agir como consagrado e andar como consagrado. O altar foi purificado, mas agora o próprio homem se torna instrumento santificado. A mistura do óleo da unção com o sangue para ser aspergido sobre eles é feita. Além disso, as porções da oferta são colocadas nas mãos de Arão e de seus filhos antes de serem queimados. Eram chamadas de ofertas movidas. Você vê em Levítico 7:34, que aqui no texto constitui uma combinação de porções da oferta do cordeiro e da oferta de manjares. E a oferta movida aqui, meus irmãos, vem de um verbo hebraico que significa balançar para frente e para trás. É extremamente o que o sacerdote fazia ao apresentar essa oferta diante do Senhor. Era balançando diante de Deus. Destinada a chamar a atenção para as partes que eram realmente oferecidas ao Senhor, nos contextos nos quais tinham que ser comunicados ritualisticamente a Deus. Uma parte específica também ficava com o próprio Moisés. E aqui, preste bastante atenção nesse princípio. Parte do sacrifício ao Senhor era para a alimentação do povo do Senhor. Isso aponta para o quê? Para a ceia. Quando Jesus diz assim, hoje não é dia de ceia, mas é bom a gente lembrar. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vós, e vocês podem se alimentar dele. Não é algo estranho. Já estava lá no Antigo Testamento, muito claro. Outra parte era dada para alimentar os sacerdotes à porta da tenda. E existem alguns estudiosos que dizem aqui que Deus considerava, aceitava a presença deles e até mesmo tinha essa ideia de amizade e reconciliação. Contudo, aquilo que sobrava deveria ser queimado. Nada poderia ser tratado como alimento comum e guardado para o uso posterior. E aqui nós temos outro princípio. Aqueles que recebiam parte do alimento do Senhor, mesmo se alimentando dele, não poderiam ter como propriedade autônoma. Se alimenta daquilo que foi consagrado, mas pegava o que sobrava e dava novamente ao Senhor. Senhor, tudo é teu. E às vezes você, na sua vida, acha que o que você tem é a parte de Deus, né? Você não ora agradecendo ao Senhor pela feira do mês, pelas compras do mês, não ora agradecendo pelo que você tem como moradia, pelo seu carro, pela sua moto, não agradece, porque você tem a mentalidade que é tipo assim, não, isso aqui é a parte, né? Deus não tem nada a ver com isso, não. Tudo que você tem foi Deus que te deu. E você precisa, no mínimo, agradecer a Ele. E dizer a Ele que você reconhece que tudo que você tem pertence a Ele. Sua esposa não é sua, seu marido não é teu, seus filhos também não. Ah, meu filho é minha vida, meu ídolo. Não. Seus filhos são do Senhor.
pertencem a Ele. Você cria seus filhos para a glória de Deus. É assim que funciona na vida do crente. Os sacerdotes deveriam permanecer na frente da tenda por 7 dias. Um período, um ciclo de consagração obrigatório. 7, número completo. Se não fosse assim, um período perfeito, eles morreriam diante do Senhor e da congregação. Queridos, não existe sacerdócio sem purificação. Serviço aceitável sem capacitação. O Espírito unge, mas unge quem foi reconciliado. E quando o sacerdote se alimentava da oferta, aprendia que vivia daquilo que era oferecido a Deus. Assim também a igreja vive de Cristo. Participa de sua mesa, mas nada retém como posse própria. Tudo pertence ao Senhor. A nossa existência, o nosso pão, o nosso alimento, a nossa vida espiritual é Cristo. O sacerdócio real não é palco para a vaidade espiritual, apenas por dizer, mais uma vida separada, comunhão restaurada. E a permanência diante do Senhor começa numa vida obediente. Você vindo diante de Deus deve vir com um coração obediente. Santidade envolve ser como inteiro. É uma questão também de coração, de intenções, de motivação. O problema central é o egocentrismo. O sacerdote de verdade vivia para Deus. Devemos viver para o Senhor. O sangue do Cordeiro Santo nos marca completamente para servirmos a Deus. E se formos marcados pelo Cordeiro que é Cristo, então vivamos como propriedade exclusiva de Deus. Nada mais e nada menos. Portanto, queridos, assim nós vemos a importância desse sacerdócio real. E neste momento nós vamos então cantar ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor, expressando justamente esta verdade tão importante para nós. A vida consagrada diante de Deus, a vida santificada diante de Deus, que tem reflexos santos para a glória do Senhor, não de maneira individual, mas também no meio do seu povo.